Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar com a videoaula sobre estudo da função, parte 6. Na aula anterior, nós vimos representação gráfica de funções. Os links estão na descrição deste vídeo. Nesta aula, nós abordaremos determinação do domínio da imagem de uma função a partir do seu gráfico. Domine a imagem de uma função através do gráfico. Domínio é o conjunto formado por todas as abscissas, valor de x no par ordenado, dos pontos do gráfico de f. Imagem é o conjunto formado por todas as ordenadas, valor de y no par ordenado, dos pontos do gráfico de f. Então, pessoal, o domínio nada mais é do que a projeção do gráfico no eixo x, enquanto que a imagem é a projeção do gráfico no eixo y. Mas o que é projeção? Vamos imaginar que tem uma luz sobre esta função e que esta luz irá determinar uma sombra no eixo x, e esta sombra corresponde à projeção deste gráfico. Por exemplo, uma luz de cima para baixo, aqui nós teremos uma projeção. A imagem, então, é projetar todo o gráfico no eixo y. Vamos olhar agora para o gráfico e analisar o domínio desta função. É como se nós projetássemos uma luz sobre esta função, como já dito anteriormente, e vai projetar uma sombra no meu eixo x, no meu eixo das abscissas, e essa sombra é o meu domínio. Observe que essa sombra ela está ali em amarelo e ela vai do 2 ao 4. Importante. Note que as extremidades do gráfico, elas são bolinhas fechadas, pintadinhas. Isso significa que o elemento 2 e o elemento 4 pertencem ao domínio desta função. Por isso, nós dizemos que o domínio de f é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Isso em notação de conjunto. Em notação de intervalos, nós escrevemos o 2 e o 4 entre colchetes e colchetes fechados. Colchetes fechados quer dizer que aquelas extremidades pertencem ao domínio da minha função. Então, é duas formas distintas de escrever o domínio, em notação de conjunto ou em notação de intervalos. Vamos novamente olhar para o gráfico, mas agora analisando a imagem. Olhe para o gráfico e projete ele todo no eixo y. Perceba que a projeção deste gráfico no eixo y é a imagem do gráfico. Vamos analisar agora a imagem deste gráfico. Lembrando que a imagem é como se fosse uma projeção do gráfico no meu eixo y. Todo aquele intervalo do 1 ao 5 é a minha imagem, incluindo 1 e incluindo 5. Por quê? Porque as extremidades do meu gráfico são bolinhas fechadas. Então, como eu escrevo isso matematicamente? Eu escrevo a imagem da minha função como sendo y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. Isso em notação de conjunto. Em notação de intervalos, nós escrevemos o 1 e o 5 entre colchetes fechados. Importante lembrar, por que um é x, por que um é y? O domínio nós olhamos sempre no eixo das abscissas e a imagem sempre no eixo das ordenadas. Por isso que o domínio é x pertence aos reais e a imagem é y pertence aos reais. Por isso essa distinção. Então, é importante ter esse cuidado. Exemplos. Dê o domínio e a imagem das funções descritas pelos gráficos abaixo. Lembrando, então, que para saber o domínio da função, nós imaginamos uma luz vinda de cima da minha função e ela projeta uma sombra no meu eixo x, no meu eixo das abscissas, e esse intervalo vai ser o meu domínio. Eu só tenho que ter cuidado de analisar as extremidades do meu gráfico, se é bolinha fechada, se é bolinha aberta. E a imagem, eu vou projetar o meu gráfico no meu eixo y e aquele intervalo são os valores da minha imagem. E também tenho que observar as extremidades do meu gráfico. Então, nós temos aqui que o domínio desta função, x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π. Em notação de conjunto, em notação de intervalo, nós escrevemos colchetes fechados, porque é bolinha fechada. Na imagem de f, y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. E em notação de intervalo, nós escrevemos entre colchetes fechados. Aqui neste segundo exemplo, nós temos um caso em que vocês podem observar que nós temos uma bolinha aberta. Então, vamos pensar primeiro no domínio. Vamos olhar para o domínio, lembrando que o domínio nós identificamos ele no eixo x. Vamos imaginar uma luz sobre o nosso gráfico e ela vai projetar uma sombra no meu eixo x e essa sombra vai ser o domínio da minha função. Então, vamos olhar agora para esse intervalo. Perceba que vai de menos 2 a 1, essa projeção. Com a extremidade superior
fechada e a inferior aberta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o menos 2 pertence ao domínio, mas o 1 não pertence ao domínio. Como eu escrevo isso? Então, domínio da função igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2, somente menor que 1. Perceba que não tem o igual ali, é só menor. Ele não é igual, ele é menor. O 1 não entra, entra todos os valores antes de 1. O 1 não, então é só menor. E como eu escrevo isso em notação de conjunto? Como eu represento que esse elemento ele não pertence ao conjunto do domínio? Com o meu colchete aberto, perceba ali olhando para o 1, nosso colchete não é mais fechado, ele é aberto, então eu sei que o 1 ele não está incluso, ou nós temos uma outra maneira de escrever ainda em notação de intervalo, que é o parênteses. O parênteses significa que ele está aberto. Embora o parênteses não seja virado, essa é a notação que ele está aberto. Eu também entendo que ele está aberto. Vamos analisar agora a imagem da minha função. Lembrando que a imagem é a projeção de todo o meu gráfico no meu eixo Y. Perceba, então, que esse intervalo ele varia de 1/2 até 4. Mas observe as extremidades, sempre observe as extremidades da função. Perceba que a extremidade superior é uma bolinha fechada, a extremidade inferior é uma bolinha aberta. Isso é muito importante. Ou seja, o 4, olhando no eixo das ordenadas, no eixo Y, pertence à minha imagem, mas o 1/2 não pertence. E essa é a minha leitura, quando eu vejo uma bolinha fechada. Agora eu estou falando da imagem, eu vou olhar para o eixo Y, o meu 1/2, ele não pertence à minha imagem, mas o meu 4 pertence. Então, isso significa que todos aqueles valores dentro daquele intervalo pertencem à imagem, exceto 1/2. Como nós escrevemos isso? Imagem da função é igual a y, porque a imagem pertence aos reais, tal que y maior que 1/2, porque não é igual, é só maior, tal que y maior que 1/2, menor ou igual a 4. Observem a notação de intervalo, que nós temos agora colchete aberto do lado do 1/2. A minha leitura é que o 1/2 não pertence à imagem. Nós temos uma outra opção, perceba, com o parênteses. Se eu enxergar parênteses, significa que não pertence ao intervalo. Então, vocês têm a opção de escolher qual nomenclatura usar, ou se vocês virem, não estranharem. Exercícios. O gráfico abaixo representa uma função. Assinale a alternativa correta que representa o domínio desta função. Pare o vídeo e tente resolver. Vamos à questão, então. Observando o gráfico, lembrando que para analisar o domínio, eu vou olhar para o meu eixo X, para o meu eixo das abscissas. Vamos imaginar que nós temos uma luz sobre essa função, onde projeta uma sombra no meu eixo X, e essa sombra é o meu domínio. A linha amarela, nós temos que esse domínio, ele varia de -3 a 1. Observe sempre as extremidades do gráfico. Neste caso, as bolinhas são fechadas, portanto, o -3 pertence ao domínio, e o 1 também pertence ao domínio. Então, a resposta é a alternativa C. O gráfico abaixo representa uma função. Assinale a alternativa correta que representa a imagem desta função. Pare o vídeo e tente resolver. Lembrando, então, que a imagem são os valores que estão sob o eixo Y, vamos observar o nosso gráfico e fazer uma projeção do gráfico no eixo Y. Observe que o intervalo entre 0 e 2 corresponde à imagem da minha função, de modo que o 0 e o 2 também pertencem ao conjunto imagem da minha função, pois as extremidades desse gráfico são bolinhas fechadas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. A imagem da função é igual a y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a 0, menor ou igual a 2. Na nossa próxima videoaula, nós veremos análise de gráficos de funções, zero da função. O link está na descrição deste vídeo. Até mais!